Olá, nesse vídeo iremos dar sequência a como confeccionar um gráfico utilizando o software SciDavis e também fazer um processo de linearização de uma curva. Bom, então aqui, assumindo aí, dando sequência ao vídeo, então vamos supor que vocês já tenham aí o software SciDavis instalado no computador de vocês. Caso não tenham, assistam a vídeo aula anterior, vídeo aula 1, que trata sobre isso. Então aqui eu já tenho o meu SciDavis aberto, tá? Ele novamente ele vai abrir dessa forma, onde ele vai mostrar uma tabela aqui de duas colunas em branco, ok? E aí, a título de exemplo, eu estou fornecendo aí para vocês um dado que também possui duas tabelas, tá? Esse dado ele é obtido a partir de um experimento que é do experimento de resfriamento de Newton, tá? Então, basicamente, o que esse experimento ele faz? Bom, esse experimento é assim. A gente, por exemplo, a gente aquece um corpo qualquer, né, até uma certa temperatura. Então, por exemplo, eu vou falar aqui que eu vou aquecer esse corpo, né, submeter um calor. Eu vou aquecer ele até 200 graus Celsius, tá? E aí, então, essa vai ser a nossa temperatura inicial, né? Aqui a gente vai estudar o resfriamento desse objeto, tá? Então, eu vou aquecer esse objeto e aí, então, posteriormente, eu coloco esse objeto em contato com, por exemplo, um corpo frio, tá? Aqui no caso, eu vou deixar ele em contato, por exemplo, com o próprio ambiente. Então, eu vou falar que aqui, por exemplo, você mede a temperatura ambiente, né? Se a temperatura ambiente, por exemplo, vai estar aqui no caso, né, a 25 graus, por exemplo, tá? Então, vamos supor que minha temperatura ambiente esteja a 25 graus, né? Então, note que eu tenho uma diferença de temperatura. Meu corpo está numa temperatura quente de 200 graus e ele entra em contato com uma temperatura aqui mais fria, né? Nesse caso, então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um processo de transferência de calor, onde esse meu corpo quente ele passa a ser resfriado, tá? Então, à medida que ele resfria, ou seja, sua temperatura diminui até com que a gente atinja o equilíbrio, né? No meu caso, como o meu corpo frio, a gente vai assumir que ele é um corpo grande, né? Por exemplo, o próprio ambiente, o ar do ambiente, tá? Ou seja, de forma com que esse meu corpo frio aqui, o meu ambiente, ele não vai esquentar tanto, né? Então, o meu objeto é muito menor do que o meu corpo frio, tá? Então, eu só vou resfriar esse corpo. Então a gente faz esse processo de resfriamento controlado. Então a gente vai medindo a temperatura em função do tempo, tá? Então o experimento é basicamente isso. Você mede a temperatura, tá? De decaimento da temperatura em função do tempo, tá? Até com que esse corpo atinja aí a temperatura de equilíbrio, essa temperatura estabilize. Tá? Esse experimento ele pode ser descrito matematicamente, ele pode ser explicado a partir dessa lei, que é a lei de resfriamento de Newton. Tá? Essa lei ela vai nos falar que a temperatura em função do tempo desse corpo, ou seja, como esse corpo ele perde calor, a variação da temperatura em função do tempo de resfriamento, ela vai seguir uma lei exponencial, onde que pode ser dada aqui a partir dessa expressão, tá? Que vai nos dizer que a temperatura em função do tempo desse corpo, ela vai ser dada pela soma aí da temperatura ambiente mais a diferença aqui da temperatura inicial com a temperatura ambiente vezes a exponencial, né, número neperiano aqui, tá? De menos kT, onde essa constante K vai ser exatamente a constante de resfriamento, que vai nos dizer então o quão rápido ou lentamente vai ser essa transferência de calor aqui, né? E aí no objetivo do experimento seria exatamente determinar qual que é o valor dessa constante K. Tá? Aqui de novo, né, o objetivo é simplesmente a gente usar esses dados para tentar inicialmente aprender, né, a trabalhar com esses dados, a fazer um gráfico, fazer a análise desse gráfico, tá? Então, posteriormente que a gente vai de fato fazer o experimento e estudar essa lei de uma forma um pouco mais detalhada, como que a gente, por exemplo, obtém essa lei, tá? Então, bom, então aqui, né, eu tenho a lei, né? Então a gente vai assumir que a temperatura ambiente nesse experimento era de 25 graus e a nossa temperatura inicial, por exemplo, era em torno de 200 graus, tá? E o objetivo, então, é determinar essa constante K. Aqui no primeiro momento, né, a gente depois vai estudar como que eu faço uma análise aqui dessa curva exponencial,
tá? Mas inicialmente aqui o que a gente quer é fazer um processo de linearização e aí depois eu posso aplicar o que já foi aprendido no vídeo anterior, que é fazer um ajuste linear dessa curva, tá? Ou seja, um ajuste, né, uma regressão linear, em princípio, então a gente já saberia fazer, vamos dizer assim, tá? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é fazer uma linearização, um processo de linearização. O que é isso? É tornar essa curva aqui, essa função que não é linear, né, uma função do tipo exponencial, tornar essa equação uma equação linear, tá? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou, por exemplo, eu vou aplicar aqui, né? Por exemplo, a função logaritmo, ln, logaritmo neperiano dos dois lados, ok? Então, na hora que eu fizer isso, note que eu vou ter que ln de um lado e ln do outro, né? Aplicando as propriedades de logaritmo, eu chego nessa minha expressão final, onde eu vou ter ln de t menos ta, né? Onde o t é a temperatura em função do tempo, né? Que era a minha variável inicialmente, tá? Y, vamos dizer assim, né? E aqui eu tenho uma constante, ln de t0 menos ta, então esse aqui é um número, uma constante, onde t0 e ta eram constantes, né? Menos kt, tá? Então note que eu tiro a minha variável tempo do expoente, tá? Então agora o que eu faço? Se eu fizer, por exemplo, um gráfico, ao invés de plotar t, temperatura em função do tempo, mas sim plotar ln de t menos ta em função do tempo, tá? Eu vou ter uma função, em princípio, linear, porque olha só, na hora que eu fizer aqui essa mudança de variável, onde eu vou chamar y, então, o meu ln de temperatura menos temperatura ambiente, tá? E chamar de x a minha variável tempo aqui, né? Então eu vou ter que retomar, então, a equação de uma reta, onde o ln de t0 menos ta é uma constante, tá? Então, aqui, então, isso aqui está errado, tá? Então, note que aqui eu consigo, né, retomar a equação dessa reta, onde o coeficiente angular ele vai ser dado por menos k, ou seja, o que multiplica a minha variável, e o coeficiente linear vai ser essa constante aqui que depende do logaritmo das diferenças da temperatura inicial com a temperatura ambiente, tá? Então vai ser essa a equação que a gente quer analisar, que a gente vai obter no experimento, tá? Então, utilizando os dados aí que vocês irão receber, ok? Então, de novo, né? Eu tenho aqui a minha tabelinha de dados, tá? Tem 40 pontos, né? Então eu vou selecionar todos esses dados, copiar e simplesmente colar aqui na minha planilha. E, de novo, você pode fazer a importação desses dados, tá? Clicando nesse ícone aqui, 1, 2, 3, ou então aqui, importar arquivo.asc. E aí, então, vocês vão ter aqui, né? Note, de novo, cuidado em relação aos decimais, né? Eu estou usando aqui ponto para separar decimais. Posso conferir se está tudo aqui como numérico, está tudo numérico, então tá ok. Então aqui eu já vou mudar os meus nomes para ficar, vou chamar a primeira coluna desses dados, tá? Vai ser uma coluna de tempo, então, e ele está dado em segundos. Então, vou deixar aqui tempo em segundos, organizando os meus dados, aplicar. E a coluna 2 aqui, ela é uma coluna de temperatura. Tá? Então, vou chamar aqui de temperatura que estava em graus Celsius. Tá? Então, esse aqui são os meus dados, né? Em princípio, já estaria aqui do jeito certo, x e y, tá? Só que se eu fizer o gráfico, olha só, então a gente já aprendeu a fazer gráfico, então eu posso vir aqui, clicar com o botão direito, plotar pontos, eu tenho uma curva que não é linear, né? Como já era esperado. Isso aqui é uma curva, é um decaimento exponencial, que é exatamente o que a lei estava nos dizendo, né? A função, a variação da temperatura em função do tempo deveria ser um decaimento exponencial, tá? Ou seja, né? Está exatamente descrito aqui nessa relação, tá? Só que agora a gente não quer fazer esse ajuste não linear, a gente quer primeiramente fazer um ajuste, fazer um processo de linearização, tá? Bom, então vamos lá. Para fazer isso, então eu vou aqui para não perder os meus dados, né, eu vou criar uma nova coluna,
Então, eu vou clicar com o botão direito, adicionar colunas. Então, eu vou aqui inserir coluna vazia. Então, ele vai inserir uma coluna aqui. Você pode mudar a ordem do jeito que você quiser, tá? Isso não vai importar para a gente, ok? Então, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Então, eu vou chamar, já até para facilitar aqui, eu vou chamar que essa coluna vai ser o meu ln de t menos ta. Está aí, organizando, né? Agora eu vou usar essa função, tá? Numérica, ok? Então eu vou usar a função fórmula, ou seja, eu vou fazer uma operação matemática aqui, ok? Para poder então calcular esse LN. Como é que a gente faz isso? Você faz aí como se você, por exemplo, é quem sabe usar Excel, né? Como se estivesse usando, então eu vou simplesmente fazer uma conta normal, tá? Então eu quero fazer uma conta em relação à temperatura. Então, eu vou vir aqui, você pode selecionar aqui, ó, temperatura e adicionar. Então, adicionei aqui a coluna temperatura. Eu quero aplicar a função logarítmico. Aqui ele já tem várias funções pré-definidas que ele tem, como que a gente escreve essa função, tá? Como é que ele, o código, né, esse programa ele reconhece. Se você procurar aqui, ó, ele já vai te mostrar que a função logaritmo, a gente não quer o logaritmo na base 10, a gente quer o logaritmo na base de neperiano, o E, então é o ln, tá? Então ele escreve simplesmente ln, né? Antes aqui eu vou ter que fazer, lembrando da minha teoria, eu tenho que subtrair a minha temperatura ambiente, que eu falei que era 25 graus. Então, eu vou vir aqui, simplesmente fazer coluna temperatura menos 25 graus. Você poderia fazer isso em etapas, né? Mandar aplicar aqui, ó. Ele já, por exemplo, já vai subtrair. Então, ele já fez a continha aqui. Só que eu não quero simplesmente isso, eu quero aplicar a função logaritmo. Então, eu vou vir aqui e escrever ln, entre parênteses, tudo isso. Então, na hora que eu fecho o parênteses e mando aplicar, aqui ele já vai me fazer exatamente essa conta. Então, a gente espera que ao fazer isso, eu já teria uma reta, né? Então, agora vamos ver aqui. Se eu clicar com o botão direito, né, e mandar plotar de novo aqui, lembra, né? Eu quero sempre plotar os pontos, tá? E não as linhas, porque senão eu posso confundir com o meu ajuste. Então, vem aqui, ploto e tá lá. Isso aqui, só para a gente facilitar. Eu tenho uma curva que é uma reta. Note que essa reta ela está decrescendo. Isso exatamente, né, de acordo com a minha teoria, porque eu tenho um sinal negativo aqui. Então agora, se eu pegar esses dados e fizer um ajuste linear, por exemplo, como a gente tinha feito, né, no vídeo anterior aí, tá? Na hora que eu fizer esse ajuste, então já vou ter os meus parâmetros e eu consigo então relacionar essas constantes com as que é o que a gente gostaria de encontrar, que é, por exemplo, o valor dessa constante de resfriamento. Tá? Então, isso aí é um exemplo, né, de um processo de linearização. Linearização, é claro, vai depender muito da função, você tem que saber qual que é a função matemática, né, qual que é a teoria por trás, e aí sim você vai fazer um processo de linearização, né, desse gráfico. Então, de novo aqui você pode, né, dar dois cliques e, por exemplo, escrever, né? Então esse aqui vai ser ln de t menos ta. Até deixar aqui, por exemplo, 25. Aqui o x continua sendo o tempo, né, em segundos. Você pode, né, dando sempre dois cliques. Se você não quiser, você pode vir aqui, ó, em gráfico, tá? E mandar arranjar, e pode vir por aqui, adicionar legenda, tá? Então ele sempre vai ter essa função, né? Então, mas se eu clicar aqui, ó, dar dois cliques no meu eixo, ele mostra, não posso então colocar, mudar a minha escala, olha só, aqui ele está indo lá longe, então vai ser de menos 10, vou, por exemplo, colocar aqui menos 5, então vou aumentar, vamos, por exemplo, colocar de 0 até exatamente 40, se eu quiser que o gráfico fique bem esticado, tá? Então você pode aí distribuir. Ah, não ficou bom, quero voltar para o ajuste padrão. Tá vendo esse ícone aqui? Esse ícone é onde
ele ajusta a escala de forma automática, tá? Só que ele sempre dá um espaço, né? Então é bom você, não é bom, por exemplo, né, sempre, quando você fizer um gráfico, é bom você sempre ajustar a escala para ficar a coisa visualizada da melhor forma possível. Por exemplo, se eu chegar aqui e falar que meu x, né, meu y está indo de 0 até, sei lá, 50. Olha só, meu gráfico está lá, né, vai, em princípio até parece uma reta, né? Só que a gente não consegue visualizar, né? Então eu vou deixar aqui, por exemplo, até 6 ainda. 6 até poderia um pouquinho, né? E aqui no y eu vou deixar aqui de novo, no 5 até 45, por exemplo, tá? Você pode, né, mudar a escala interna aqui, colocar mais linhas, né? De novo, você pode colocar grade, pode colocar o eixo em cima e do lado, né? Isso aí fica a critério de cada um. Você pode colocar título em cada um, então você pode, por exemplo, vir aqui, né, e colocar qual que é o nome do seu eixo, tá? E você pode dar um título, né, para esse gráfico, né? Então, sei lá, gráfico 2 aqui, tá? Você pode sempre dando 2 cliques mudar a fonte, mudar tamanho. Você pode mudar a fonte, tamanho também dos seus eixos aqui, tá? Da escala, tá? Vindo aqui em eixos e muda. Então você pode aumentar para às vezes visualizar melhor, etc. Tá? Uma coisa que eu até não tinha comentado no vídeo anterior é que em relação à barra de erro. Esse tabela não tem barra de erro, eu posso até vir aqui, vamos até fazer isso aqui, tá? Vamos supor que eu tenha aqui, vou criar uma nova coluna, para ficar aí de exemplo. Eu posso também preencher, vamos supor que eu sei que o erro no tempo, ele é sempre o mesmo, tá? Eu tenho um erro que ele é de, por exemplo, 0.1. Como é que eu faço isso? Você pode clicar com o botão direito aqui, ou pode vir simplesmente na forma 0.1 e mandar aplicar. Então ele vai preencher, tá? Você pode mandar, clicando com o botão direito, você pode mandar preencher com números aí na sequência, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante, números aleatórios, ele sempre faz isso, tá? Então, vou chamar isso aqui de erro. Então, vou falar erro em X. E aí eu quero adicionar, por exemplo, uma barra de erro aqui. Então, eu vim aqui no gráfico, adicionar barra de erro. Então, você pode colocar o erro direto, é um erro percentual ou não. O erro aqui vai ser de acordo com o gráfico, né, da minha tabela, tá? Então, eu vou vir aqui, quero coluna 1, o erro em X e simplesmente mando adicionar. Note quando eu faço isso, ele já automaticamente coloca uma barra de erro aqui, tá? Só que note que essa barra de erro está muito pequena porque a minha escala está variando muito, né? Então, se eu, por exemplo, só para visualizar, vamos supor que esse primeiro aqui, o erro na verdade era de 10. Se eu der 10 aqui, vocês vão ver que, olha só, a barra de erro aí sim já ficou bem grande, tá? Então, note que ele vai fazer isso tudo automático, né? Você pode, então, é assim que a gente desenha, né, no gráfico aí as barras de erro, tá? Nesse caso, a gente não tem barra de erro nesse experimento, tá? Então, é só para a gente fazer o ajuste. Então, aí na hora que vocês fizerem o ajuste desses dados, né, peguem lá o resultado do ajuste, escreva aqui no seu gráfico, tá? Falando quais que são, né, os parâmetros obtidos, tá? Com o erro certinho, né? De algarismos significativos certinho, tá? De acordo com esses dados. Então, isso aí que seria a segunda parte do trabalho a ser realizado. Abraço.